Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? Como é que estão vocês? Nosso primeiro bloco do Revinap História Enem. Não é isso? Eric já explicou a vocês, não é? Eu terei 3 encontros com vocês resolvendo testes. E vocês receberão 3 blocos de testes para resolver em casa. E depois, claro, virá o gabarito. Entendido? Então, nesse processo, vocês terão cerca de 50 testes, mais ou menos, para trabalharem. Metade deles trabalho eu com vocês e a outra metade vocês com o livro e o acúmulo de conhecimentos que vocês guardaram na memória ao longo desse ano. Não é isso? Muito bem, o primeiro teste é sobre introdução à história. Vocês também terão um teste de introdução à história no bloco que irão trabalhar sozinhos, não é? Sempre há uma correspondência entre o teste que eu resolvo com vocês e os testes que vocês irão resolver sozinhos. Fiquem atentos, portanto, a esse aspecto. Muito bem, o primeiro teste, como eu dizia, introdução à história. Como sempre, aquele texto que faz você refletir. A partir dele, você pode construir a resposta. Não esqueça que uma parte da resposta, da alternativa que você vai marcar, a alternativa correta, está contida nesse texto. Então ele já sugere a resposta. Vamos lá. A construção da história está sempre associada à busca de uma explicação para o mundo, para a realidade que a gente vive, a partir dos fatos que viveu, para a necessidade de compreender as relações sociais e as formas de representar as questões que fundamentam o fazer cultural. A arte, a ciência, as crenças, a moral, as superstições, os preconceitos. Então, a história interessa tudo isso. Seguindo, no século XX, os conflitos, 2 guerras mundiais e várias guerras localizadas, a violência, o terrorismo, é uma dessas formas de violência, mas a falta de liberdade, a fome de mais de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra, as prisões injustas, a discriminação, a segregação, o racismo, deixaram marcas negativas no século XX, que levaram a um pessimismo e a quebra de utopias. Dom Helder Câmara, que foi arcebispo aqui de Olinda e Recife, sonhava com um século XXI sem fome. Nos anos 80, ele promove uma campanha século XXI sem fome. A gente podia ter conseguido isso. Mas as autoridades constituídas do mundo não se interessaram. Os comerciantes de alimentos, os plantadores de alimentos, gente que ganha dinheiro com o agronegócio, não tinha interesse nenhum em acabar com a fome. E entramos no século XXI com fome, entre outras coisas. E muitas dessas explicações que a história está dando registram esse desalento, esse desencanto, essa tristeza, esse fracasso com o futuro da cultura. O que adiantou tantos séculos de cristianismo, islamismo, budismo,
se no dia a dia a gente age como nazistas? O texto acima diz muita coisa. Vamos ver as alternativas. O texto acima faz uma boa síntese dos problemas enfrentados. Faz. Mas ressalta um pessimismo que já foi superado pelo avanço tecnológico. O avanço tecnológico não reduziu a fome, não reduziu o desemprego, não reduziu as injustiças sociais, a segregação, a inferiorização da mulher em centenas de países, a desvalorização do trabalhador braçal. Então a letra A não pode ser a resposta. A letra B menciona a necessidade de explicar o mundo que se encontra mais presente nas culturas religiosas e primitivas. Não. O texto está falando do mundo no geral, como um todo. O mundo civilizado. Nada de culturas primitivas. Letra C. Equivoca-se, ou seja, o texto está equivocado. Ou seja, pensa que é verdade, mas não é. Em relação ao século XX, pois as utopias continuam agitando politicamente o mundo e promovendo revoluções. É? Onde? Um dia desses, perto aqui de nós, Nicarágua. Um camarada que em 1979 tentou implantar o socialismo na Nicarágua. Um líder chamado Daniel Ortega, cheio de sonhos para construir um mundo mais justo, melhor. O projeto da Nicarágua socialista fracassou. Em 89, com o fim da Guerra Fria, né, e o fim da União Soviética, ninguém mais podia sustentar a Nicarágua. E a Nicarágua voltou a ser capitalista. E capitalista ruim, capitalista da pior espécie. Governada por demagogos, políticos mentirosos, hipócritas. Um dia desse, Daniel Ortega se elegeu presidente da Nicarágua. Aquele menino que nos anos 80 queria criar uma Nicarágua livre, autônoma, uma Nicarágua socialista, justa, governada por trabalhadores, elegeu-se presidente da Nicarágua. Tornou-se ditador. E tentando agora a reeleição, mandou prender todos os líderes da oposição. Resultado, não há candidatos para concorrer à eleição presidencial. Só ele, Daniel Ortega, que obviamente vai ser eleito. Está aí o camarada que ia criar uma Nicarágua livre, socialista, uma pátria de trabalhadores. Virou um ditador nojento, desprezível. Cadê a utopia? Letra D. O texto consegue colocar questões importantes para o historiador, fazendo uma reflexão coerente sobre o tempo que a gente está vivendo. É isso aí. Explicar o mundo, compreender as relações sociais, representar as questões que fundamentam o fazer cultural. No século XX, conflitos, violência deixaram marcas negativas, pessimismo, quebra de utopia, desalento. É isso aí. Quer desalento maior em relação à cultura do que o que a gente vê por aí? Várias pessoas que não têm a mínima contribuição à cultura recebem medalhas, homenagens, como se fossem referenciais para a cultura, para a ciência. Verdadeiros jumentos são condecorados com o mais alto grau do mérito científico, sem terem produzido absolutamente nada para a ciência. Ao contrário,
divulgarem notícias absurdas sobre a ciência. Você vê isso, né? Em Cuba, na Nicarágua, em vários países da África, na China, na Coreia do Norte. Governantes que são homenageados como intelectuais. Gente que nunca escreveu uma linha, que nunca fez nenhuma redação para o Enem. A letra D parece ser a verdadeira, a letra E. Equivoca-se em sua... De novo, equivoca-se. A gente já viu que equivocar-se está errado aí. Pois houve a superação de marcas negativas e há um reencontro claro do mundo com as utopias socializantes. Que nada, mano. Quais são os países que oficialmente ainda se dizem socialistas? Cuba, Coreia do Norte e China. Ninguém mais. E qualquer dia desse, Cuba não será mais socialista. A China, de socialista, só tem o Partido Comunista que elege o presidente. Fora isso, não tem mais nada. A China funciona como um país capitalista, brabo, competitivo. A Coreia do Norte é uma ditadura terrível, que mantém a população, a maior parte da população, numa situação próxima à miséria. Até fome tem gente que passa na Coreia do Norte. Enquanto aquele ditador, né, lustroso, bem nutrido, ri da miséria do próprio país e dos outros países do mundo. Letra D. Pode marcar a letra D para essa primeira questão nossa. Segunda questão fala sobre o Neolítico. Vamos a ela? A construção da história está relacionada com a capacidade que os seres humanos têm de superar obstáculos. Quebrar com uma pedra. Mas se eu amarro a pedra numa forquilha, eu tenho um machado de pedra. Minha força aumenta. Eu posso rasgar com os dentes o couro de um bicho. Mas se eu pegar uma faca de pedra, se eu pegar um pedaço de pedra, afiar em uma outra pedra, eu terei uma faca que vai cortar a pele sem precisar usar meus dedos. Eu não posso correr atrás de um canguru, aí eu invento o bumerangue. Eu não posso correr atrás de uma ema, aí eu invento as boladeiras, aquelas bolas amarradas em fios, que eu rodo e sacudo nas pernas da ema, e a ema, puf, tropeça e eu cacei a ema. A zarabatana para pegar o macaco lá no alto da árvore. A setazinha dentro do canudo com um pouco de veneno extraído da mandioca brava. Pronto. Quando aquela seta fura o macaco, aquele pouco veneno entra na corrente sanguínea, o macaco fica tonto, despenca, pá, cai no chão, carne de macaco. Pronto. O homem supera obstáculos. Desde os primeiros tempos, homens e mulheres lutaram contra as mais diversas dificuldades, buscando com suas invenções obter melhores condições de vida. Nessa construção de um mundo que supera os obstáculos, marcada também por inseguranças e incertezas. Nem sempre o que a gente pensava dava certo. Nem sempre a invenção que a gente criou era tecnologicamente a melhor. Tivemos no período neolítico o que é que caracterizou a tecnologia, a superação de obstáculos. Letra A superação de muitos obstáculos. Correto? Mas nada que significasse mudanças culturais expressivas. Oxente, e a cerâmica? E o tear? E o barco? E a roda? E o arado? Estás doido, homem? Muitas mudanças. E trouxessem redefinições na vida social da época. No Neolítico, a gente deixa o nomadismo, a vida de caçadores-coletores, e nós nos tornamos produtores de alimentos, agricultores e criadores de animais. Letra A está completamente errada. Letra B. Uma vida social baseada no sedentarismo, certíssimo. Abandonamos o nomadismo, trazendo dificuldades para uma maior
exploração da natureza e melhoria das condições de alimentação. Acabei de dizer, o homem passa a produzir os seus alimentos, plantando, agricultura, e criando, domesticando animais. Letra B está errada. Letra C. Invenções culturais expressivas, tear, cerâmica, barco, roda, arado, que levaram à superação de muitas dificuldades e um maior domínio do homem sobre a natureza. Claro. Letra D. Intensificação das guerras entre as tribos. Isso é a idade dos metais. É o final do Neolítico. Que impediram o surgimento de uma organização social mais sedentária. Ao contrário, as guerras entre as tribos vão dar origem ao Estado primitivo, aos faraós do Egito, aos pateses nas cidades sumerianas da Mesopotâmia. Letra D está errada. Letra E, uma homogeneidade cultural, tudo igual, que aproximou os grupos sociais e ampliou o nomadismo, sedentarismo, e as atividades de caça e pesca, domesticação de animais, agricultura. Questão 2. Marque tranquilamente, letra C. Muito bem, vamos a mais uma questão. Agora falando sobre o Egito e a Mesopotâmia simultaneamente. Questão 3. Do Oriente Antigo próximo, duas civilizações se destacaram. Egito e Mesopotâmia, claro. Aparecendo sempre como as mais importantes nos estudos das sociedades da Antiguidade Oriental. Egito e Mesopotâmia se assemelham em muitos aspectos. Mas não podemos negar que havia diferenças, peculiaridades, coisas próprias de cada um. Considerando a informação sobre essas duas civilizações, né, existem semelhanças e há diferenças. Assinale a alternativa correta. Havia constantemente culto aos deuses da fertilidade, com o objetivo de aumentarem a sua produção agrícola, até aí sim, e o comércio local. Isso vale para a Mesopotâmia. Não é? A atividade mais importante do Egito é a agricultura para sustentar o país, a agricultura para exportação e o comércio para exportação. O Egito exportava cerveja, papiro, o Egito exportava verduras, não é? Cebola, alho. Não é a letra A. O faraó e o rei, o patese na Mesopotâmia, eram considerados deuses, devendo suas populações prestar-lhe obediência e culto divino. Não. O faraó era um deus. O patese na Mesopotâmia era um representante dos deuses. Ninguém adorava o rei caldeu, nem o rei assírio. Então, a letra B não responde. Letra C. As duas civilizações se destacaram ao mesmo tempo na matemática, na física, na medicina. Peraí. Medicina é Egito. Astrologia, Mesopotâmia. Matemática, ambas. Tá vendo? Então, a letra C, dizendo que se destacaram ao mesmo tempo nessas mesmas ciências, está errado. Letra D, por haver um grande desenvolvimento literário e cultural nas duas civilizações, a maioria da população sabia ler e escrever. Menino, no ano 2000 a.C., a maioria da população na Mesopotâmia e no Egito sabia ler e escrever. Ler e escrever era privativo da nobreza, dos sacerdotes e dos funcionários públicos. 10% da população, 90% da população era analfabeta.
completamente fora. Tem que ser a letra E, não é isso? Mesmo vivendo em regiões predominantemente desérticas e montanhosas, estavam ligadas aos seus rios, rio Nilo no Egito, Eufrates e Tigre na Mesopotâmia, isso é verdadeiro, considerados como riquezas nacionais. Sem os rios, essas regiões não eram nada. Não teriam população, não teriam desenvolvido civilização. Letra E para a questão 3. Letra E para a questão 3. Questão 4. A questão 4 é sobre a democracia ateniense. Questão 4. Cadê ela? A democracia grega, diz o texto, atingiu seu apogeu com Péricles. Foi um estratego. O estratego era o primeiro-ministro. Estratego mor de Atenas, com a reforma feita por Clístenes. Então, que contradição estava presente nessa democracia? Você sabe que a palavra democracia em grego não significa governo do povo. A palavra demos não é povo. A palavra demos quer dizer cidadão, não é? Cidadão. E quem era cidadão? Quem fosse do sexo masculino, quem tivesse nascido em Atenas, filho de pais e avós atenienses, quem tivesse nascido livre, não podia ser ex-escravo. Quem atendia a esses requisitos? 10% da população. 90% da população, mulheres, escravos e descendentes de estrangeiros, não eram cidadãos. Democracia é o governo do cidadão. Então, a contradição que existe nessa democracia é que nem todo mundo, ou melhor, a maior parte dos habitantes de Atenas não tinha acesso ao poder político. Não. Mulheres, crianças, descendentes de estrangeiros e escravos. Apesar de democrático, o regime fundou-se na proibição da exportação de cereais, provocando uma crise de desabastecimento. Isso não existiu. Não tem nada a ver com a história. Letra C. O Estado democrático era dominado por basileus. Basileus é rei, é soberano. E o Estado democrático não tem rei, não tem soberano. Aristocrata, que era ao mesmo tempo comandante militar, juiz, sumo sacerdote. Isso foi na época da monarquia, a chamada monarquia primitiva ou realeza, antes de 750 a.C. Então, essa letra C está completamente bêbada. A democracia grega, letra D, repousava numa ampla base escravista, constituindo esse segmento social a esmagadora maioria da população. Então, a democracia não era o governo de todos, era o governo de uma minoria de cidadãos, demos, e escravos, e mulheres e descendentes de estrangeiros não podiam ser cidadãos. A resposta parece ser a letra D, mas vamos tirar dúvida com a letra E. O fato das cidades-estado terem existido e terem constituído confederações é um marco maior da contradição, tem nada a ver com a democracia. A contradição da democracia, governo de cidadãos, é que nem todo mundo era cidadão. Então não era um governo de todo mundo, era o governo de uma minoria. Letra D, pode marcar a letra D para a questão 4. Questão 5. Roma, o assunto é Roma. Sobre a civilização romana, é correto, é verdadeiro, a gente afirmar o seguinte: na comunidade gentílica é a formação de Roma.
é o genus na Grécia, né? É o gens no mundo do Lácio, no mundo romano. A comunidade gentílica é o neolítico, corresponde ao neolítico dessas sociedades. Forma de organização que prevaleceu nos primórdios, os meios de produção, se é o neolítico, eram de propriedade coletiva, pertencia a todos. Propriedade privada é só quando aparecerem escravos, prisioneiros de guerra, e aí aparece um rei, Rex, em Roma. Aí sim, você vai ter, não é, uma ampla base escravista e a propriedade privada. Então a letra A está errada, não serve como resposta. Letra B. As expansões internas, os romanos conquistam a Itália. E a expansão externa, os romanos conquistam outros povos no Mediterrâneo, não é? A Península Balcânica, o Oriente Próximo e todo o norte da África. Coincidem com a monarquia, coincidem com a república. A monarquia é só o Lácio, deste tamanhinho. É depois da proclamação da república que começa a expansão territorial e militar. Época que viabilizou o militarismo, não. A época do militarismo é a república e a centralização política. A centralização política é a república, com os ditadores. César, Júlio César, é o mais célebre deles. E mais tarde, com o fim da república, o império com os imperadores. Então não pode ser, não é, a letra B. Letra C. Sobre a civilização romana é correto afirmar: a transformação do povo romano de rudes camponeses em dominadores que viviam às custas do trabalho alheio só vem ocorrer nos séculos seguintes ao término das lutas entre patrícios e plebeus. Exatamente. É o crescimento da república, é o período republicano que marca essa expansão militar e territorial de Roma. Parece que a letra C é a resposta. Letra D. O Império Romano correspondeu à necessidade de combinar o poder político-militar dos romanos com o desejo das classes dominantes da Itália, os patrícios, de terem relações econômico-sociais de igualdade com as regiões conquistadas. Que nada, que história é essa de eu vou ser igual à região que eu conquistei? O povo que eu conquistei e que eu estou dominando é inferior, não pode ser igual a mim. Eu não estou querendo relações de igualdade. Letra D é absurda. Letra E. Apesar do contato com regiões orientais, os romanos não incorporaram, não assimilaram concepções políticas dessas regiões do tipo divinização da figura do chefe político e teocracia. Assimilaram sim. Lembre que Otávio era considerado Augustus, que quer dizer isso, divinizado.